Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação: Marta Padovese. Olá! Eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. De acordo com a Organização das Nações Unidas, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo vivem com algum tipo de deficiência física ou intelectual, sendo que 80% delas estão em países em desenvolvimento. Apesar dos avanços ocorridos na garantia dos seus direitos, elas ainda enfrentam barreiras de naturezas diversas e estão entre os grupos mais excluídos dos serviços existentes na sociedade, como saúde, educação e emprego. De acordo com o censo 2010 do IBGE, quase 46 milhões de brasileiros, cerca de 24% da população, declarou ter algum grau de dificuldade em pelo menos uma das habilidades investigadas: enxergar, ouvir, caminhar ou subir degraus, ou possuir deficiência mental e intelectual. Para bater um papo sobre educação inclusiva, está aqui conosco Lucelmo Lacerda. Ele é psicopedagogo, mestre em História, doutor em Educação e coordenador da pós-graduação em ABA aplicada ao autismo e deficiência intelectual pelo CBI de Miami. Também tem pós-doutorado em Psicologia pela UFSCar. Olá, Lucelmo. Obrigada por bater um papo aqui conosco no Multidom. Olá, um prazer estar aqui, poder discutir esse assunto. Todo tempo é importante, em abril é mais importante ainda. Lucelmo, você teria como falar para a gente a história da inclusão? Como é que isso começou? Essa resposta ela pode ser abordada de muitas formas diferentes. Eu sempre brinco até que as palestras que tem na escola, elas sempre são baseadas na história só. Palestras dos professores. Falando sobre como as pessoas que hoje nós chamamos de pessoas com deficiência eram tratadas em Esparta ou em outras sociedades antigas, que elas eram jogadas do monte para morrer e tal. Que na Idade Média elas eram tratadas a partir de uma perspectiva religiosa como um objeto de caridade. Em outros momentos, depois, à medida que foi ascendendo, principalmente a perspectiva mais médica, né, mais racionalizada, foi havendo o afastamento dessas pessoas, né, dos contextos públicos. Eu acho aí também que toda essa bibliografia tem muita mistura entre a deficiência e a doença mental. Então isso tem muito mais a ver com a doença mental, talvez, do que especificamente com a deficiência. E aí, o grande debate mesmo, se a gente for falar de inclusão da pessoa com deficiência, ela acontece após a Segunda Guerra Mundial. Porque nesse momento, a partir desse momento, começa a ficar clara a pauta de grupos que não são os grupos só no escopo marxista tradicional, que é trabalhadores versus empregadores. Então começa a surgir pauta das mulheres, dos negros, da periferia e da pessoa com deficiência. Mais da pessoa com deficiência, ela é uma pauta retardatária, ela não ganha protagonismo nesse momento. Mas, um pouco depois, os Estados Unidos se engajam numa guerra, a Guerra do Vietnã, né? E quando essa guerra acaba, na década de 1970, você tem uma legião de mutilados. E esses mutilados são aqueles que protagonizam, principalmente, os principais movimentos da pessoa com deficiência. E, mais ou menos paralelamente, na Inglaterra, tem um outro movimento, que é o movimento do modelo social de deficiência, que também são professores, pesquisadores cadeirantes. E aí, na década de 70, explode esse tema. Na década de 80, portanto, você tem aí já uma produção. Na década de 70, portanto, surgem as primeiras iniciativas de educação inclusiva. É interessante porque tem um outro fator histórico importante também na década de 70, que é a crise do petróleo, que impõe um conjunto de ações de redução de gastos, que os Estados Unidos é sempre um consumidor de petróleo importante. Então, quando vem a crise do petróleo, eles têm que economizar dinheiro, eles vão encontrar várias coisas. Uma delas é, vamos botar as crianças com deficiência em escolas comuns, que, no final das contas, foi uma iniciativa importante, mas o objetivo era de economia. E aí isso vai avançar de uma maneira relevante na década de 70, na década de 80, e aí, em 94, vai ter um grande tratado internacional, que é de Salamanca, na Espanha, que é um tratado que foi a base para a gente dizer que a gente ia colocar as pessoas com deficiência na escola comum, né?
Naquele momento ainda retardatário, talvez um pouco da década de 80, a visão de Salamanca, apesar de não ser exatamente ultra radical, né? Ela ainda era retardatária da ideia de que o ideal seria que a gente fechasse as escolas especializadas e deixasse só as escolas comuns. Os encontros posteriores já mudaram essa visão, né? E os países desenvolvidos mudaram essa política, eliminaram essa política, porque houve vários estudos apontando limitações nela, né? E no Brasil, nós temos como grande marco, né, uma política de 2008, que é a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, que ela consolida essa visão radical de que as escolas especializadas deveriam fechar. E aí agora nós estamos num grande debate sobre se a gente continua nesse caminho ou se a gente adota a ideia de práticas com evidência científica no país, na educação inclusiva do país. Educação inclusiva e educação especial. É a mesma coisa? Existe diferença? No campo da educação, nós temos uma cultura, né, um pouco diferente às vezes que outras áreas, que é o seguinte: você tem muitos autores e cada autor dá um nome e um conceito para uma coisa. Então, a resposta mais adequada seria dizer segundo quem? Que aí cada um vai dizer uma coisa. Então, eu vou dizer segundo a minha perspectiva, que é o seguinte: a educação inclusiva significa uma educação em que todas as pessoas podem partilhar de uma maneira satisfatória, cada qual a partir da sua necessidade. Essa é uma educação inclusiva. Portanto, nós estamos falando de pessoas com deficiência, pessoas com outras necessidades sociais, questões de gênero, todas as questões. Portanto, ela é inclusiva se ela não for discriminatória, se ela não excluir nenhum grupo. Agora, especificamente quando a gente olha para a população com deficiência, qual é a ferramenta ou qual é o conjunto de ferramentas que a gente usa para que eles possam estar na escola de uma maneira inclusiva? A principal ferramenta é a educação especial. A educação especial são os recursos utilizados para pessoas com deficiência para que eles possam participar de uma maneira plena da escola e a escola possa ser inclusiva. Hoje se pede que as crianças com alguma deficiência elas sejam inseridas dentro do programa normal da escola. No passado, existiam escolas específicas para isso. Ainda elas existem, mas qualquer aluno com deficiência seria encaminhado para alguma instituição como a PAI. Como é que isso hoje se dá? Qual a diferença desse encaminhamento para uma escola regular ou para uma instituição como a PAI? As escolas como a PAI, por exemplo, ou outras instituições, elas são escolas específicas, né? Escolas específicas para pessoas com deficiência. E elas atendem a uma parte da população e uma parte dessa mesma população está em escolas comuns, né? Nós tínhamos, no passado, um encaminhamento automático das pessoas com deficiência para escolas especializadas, né? Como a PAI ou outras. As escolas, às vezes, eram municipais ou eram de outras instituições. Hoje, nós temos um debate sobre isso, um debate importante. E o debate diz respeito a todas as crianças, elas devem estar na escola comum? Esse é o melhor lugar para apoiá-las? Esse é o nosso debate. Ou ainda, esse espaço deve ser um espaço que deve constituir um direito, mas eles devem ter também o direito de escolher escolas especializadas, os indivíduos e suas famílias. Esse debate está colocado, existem posições radicais, ambas as posições radicais, que as escolas especializadas deveriam ser fechadas e só deveria haver escolas comuns, e o contrário também, que todas as pessoas com deficiência deveriam estar exclusivamente em escolas especializadas, talvez mais entre algum grupo muito específico da sociedade, né? Mas o fato é que hoje essas duas possibilidades elas existem. É claro que depende da existência do serviço numa certa cidade, mas as duas possibilidades existem. E elas existem no Brasil e existem no mundo também, né? Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, como funciona na Finlândia. A Finlândia é uma grande referência em educação humanizada e educação de qualidade, né? Lá, no caso dos estudantes autistas, 8,7% está em escolas especializadas, cerca de 30% está em salas especializadas, dentro da escola comum, que no Brasil acabou, e 20% está em salas comuns. E todo o restante está uma parte do tempo na sala comum, uma parte do tempo na sala especializada. Então, os vários países do mundo têm adotado diferentes estratégias para isso. O Brasil ainda não tem muita clareza de qual é o caminho, né? Então, esses caminhos estão ainda em grande debate. Na sua opinião, por que o Brasil, então, ainda não tem uma política definida para esse tipo de situação? Porque a política que, digamos assim, que ela é mainstream, que ela está no governo, e não é só nesse, né, que é a política de acabar com as escolas especializadas, essa política não é factível. Em primeiro lugar, ela não é factível, ela está distante da realidade, porque não existe nenhum país civilizado que acabou com escolas especiais, porque simplesmente os casos mais severos existem.
eles vão continuar existindo. E as necessidades deles são impossíveis de ser atendidas em salas comuns. Impossível. O país que chegou mais próximo disso no mundo foi a Itália. Também foi o país que assistiu à criação da maior rede de escolas especiais clandestinas do planeta. Porque essas pessoas existem, elas vão continuar existindo. E elas têm necessidades. E o Brasil é um país que não tem a mesma capacidade econômica das pessoas de criar as escolas clandestinas. Então, as pessoas se movimentam para garantir que isso aconteça em termos de direito. E no caso do Brasil, as escolas que estavam dentro da esfera do governo, elas são especializadas, tá dentro da escola comum. Então, isso eles acabaram. As escolas especiais estavam fora do escopo do governo, né? Porque a PAC, Pestalozzi e tal. Então, eles não conseguiram, porque não é eles que decidiam. Então, foi uma resistência muito importante da sociedade civil à manutenção da existência de escolas especializadas. Tem um monte de problema nesse processo, né? Porque as escolas não necessariamente são de fato especializadas, muitas vezes elas têm um caráter mais assistencial do que especializado, então nesse sentido se destoa do que se faz no mundo. Mas o que me parece é que tem uma força muito importante, cujo lastro é ideológico, né, uma ideologia muito radicalizada de que tem que fechar as escolas especiais, ideológico e monetário, né, porque isso produz uma enorme economia de dinheiro público, porque não gasta nenhum recurso específico para essas crianças, né? Mas tem a resistência da sociedade civil e a própria estrutura da realidade, a necessidade da realidade tem impedido que eles tenham total êxito. Você ouve o programa Multidom. Apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é com o professor doutor em educação, Lucelmo Lacerda. Especificamente do autismo, há vários níveis de suporte. A escola regular, ela consegue dar conta de todos os níveis de suporte ou isso está muito fora da realidade? Depende muito. Hoje ela não está dando conta por falta de estratégia, né? Nem do nível 1, porque não tem estratégia nenhuma apropriada, de um modo geral. Mas vamos imaginar o seguinte, o indivíduo com nível 1 precisa de pouco apoio, não há se a gente fizer redondinho, não há nenhuma dificuldade de lidar com a escola comum. Muito provavelmente, a maioria das pessoas com nível 2 ou com nível 3, uma parte delas pode ter benefícios também nesse ambiente. Agora, existe uma parcela daqueles que está no nível 2 ou nível 3 que se beneficiaria mais, e aí tem uma porção de estudos muito bons, né, sobre isso, que se beneficiaria mais de outros espaços mais estruturados, como salas especializadas dentro da escola comum, ali principalmente no nível 2, e no nível 3 uma parte não são todos, porque essa divisão por nível ela é muito ruim. Ela acaba criando um monte de inconsistências, né? Mas assim, em geral, né, uma parte importante do nível 3 teria mais benefício nas escolas especializadas. Um ambiente ainda mais estruturado, né? Agora, lidando com a realidade tal como ela está estabelecida no Brasil, a maioria desses indivíduos, nível 1, nível 2, nível 3, estão na escola comum. E a escola comum deve mobilizar para esses indivíduos tudo o que é possível, tudo o que existe em termos de estratégia. E essas estratégias existem. Vamos imaginar um indivíduo com autismo nível 3. Se ele estiver na escola especializada, na maioria dos casos, ele vai ter um desenvolvimento melhor se ele estiver utilizando as estratégias que ele precisa. Mas se eu tiver nessa aula comum, eu também posso ter grandes avanços com ele, desde que eu utilize as estratégias apropriadas. E essas estratégias, todas elas, de um modo geral, não estão presentes hoje na escola. Então, a gente poderia estar fazendo coisas muito mais expressivas do que estamos. Quando nós pensamos em educação inclusiva, nós já pensamos em um professor. O professor que vai cuidar do aluno, ele que vai direcionar o que é possível o aluno interagir. Mas o professor não é o único agente nessa educação inclusiva. Quais são os outros agentes nessa educação inclusiva para que o aluno se sinta realmente inserido naquela escola? Não só não é o único, como grande parte das vezes ele está sobrecarregado, tem 30, 40 alunos, é uma jornada extensiva, vai a várias escolas, então é muito difícil o papel do professor aí nesse processo, professor regente, né? Nós temos o professor de educação especial, que em geral está em uma sala de recursos, não necessariamente, mas ele é o responsável pelo atendimento educacional especializado, esse sujeito é a espinha dorsal do processo inclusivo. Os outros agentes que participam desse processo na escola, eles variam, né? Então, tem escola que tem coordenador, tem escola que tem orientador, tem escola que tem estruturas um pouco diferentes. Todos eles participam do processo de educação inclusiva. E aí você tem um especificamente, que não é para todos os estudantes, mas para grande parte deles, uma parte que precisa, chamado acompanhante especializado.
que é o indivíduo que vai até a sala e acompanha o indivíduo na sala de aula. Ele está previsto na lei Berenice-Piana, né? A lei do autismo. Esse indivíduo também, ele é muito importante. Só que ele é um indivíduo que depende de ter tido um treinamento e de ter um plano educacional individualizado para seguir. Quando essas coisas não estão presentes, aí vira um boné velho, que é que muitas vezes acontece na escola, né? E aí você tem um outro fenômeno importante, que é o fenômeno da equipe multi. Eu não conheço, entre os países da OCDE, né, os países mais desenvolvidos, nenhum país que não tenha equipe multi presente na escola, não conheço. Pode ser que tenha. No Brasil, a equipe multi é uma novidade. Algumas poucas cidades têm. Então, quando elas estão presentes, aí tem fono, psicólogo, TO, por exemplo, é muito importante a presença delas e o papel delas no processo de educação inclusiva também. Nós sabemos que as pessoas, elas aprendem de maneiras diferentes. Cada um tem a sua particularidade. Isso para qualquer pessoa. A pessoa com TEA, ela tem uma particularidade bem específica no aprendizado? Não tem. Essa é uma questão que complica muitas coisas, né? Porque se você colocar 30 pessoas autistas em um certo ambiente, você vai ter 30 formas diferentes disso acontecer. Então, isso traz um enorme desafio, né? Esse espectro, né? Parte justamente dessa ideia de que você tem um campo muito amplo e que cada um assume uma posição muito específica nesse campo, nesse range, né? Isso impõe que a gente faça boas avaliações, principalmente, né? Se a gente tem indivíduos que se comportam de uma maneira tão diferente assim, a gente precisa de boas avaliações, avaliações que sejam capazes de me dizer qual é o percurso de aprendizado daquele indivíduo. Então, isso torna muito desafiadora a prática da educação inclusiva. E você, Lucelmo, o que te motivou a se dedicar a esse tipo de educação? Eu era professor de escola comum, assim, digamos assim, pessoas que parceiros da inclusão, mas sem muita ênfase nisso. Mas eu tive o Benício, meu filho, hoje tem 16 anos, ele tem autismo nível 3, não verbal. Ele está numa sala de aula do 9º ano e esse grupo radical, ele é não verbal, não alfabetizado. Esse grupo radical acredita que para ele tem que ser dada a aula de oração coordenada subordinada sindética e assindética. Então, o que isso faz com a gente? Coloca a gente na luta, né, para apontar a impossibilidade, a incoerência, o negacionismo desse tipo de postura, né? E aí eu fui me engajando cada vez mais nesse debate, e como pesquisador, né, que é sempre a minha linha, né? E é isso que eu tenho feito. Claro que é o objetivo, ou, digamos, a motivação foi o Benício, mas é claro que eu tenho discutido esses vários aspectos aí da educação inclusiva. O Lucelmo também é escritor. Fale um pouco sobre os seus livros sobre o autismo. Eu publiquei 2 livros sobre a temática. Um é esse aqui, se chama Transtorno do Espectro Autista, uma brevíssima introdução, que é uma leitura científica sobre o que é o autismo, né, explicando as várias evidências. E tem esse aqui, que é o mais recente, que se chama Crítica à Pseudociência na Educação Especial, Trilhas de uma Educação Baseada em Evidências, que é uma discussão sobre educação inclusiva, né, e o que a ciência diz para nós e o que nós temos feito no Brasil, que é justamente o debate que a gente fez um pouquinho aqui. Eu agradeço ao psicopedagogo Lucelmo Lacerda por bater um papo aqui conosco no Multidom. Obrigada, Lucelmo. Muito obrigado, foi um prazer poder estar aqui. O que eu quero deixar aqui de reflexão é a necessidade da gente utilizar todos os espaços possíveis, e principalmente em abril, para refletir sobre as pessoas autistas, né? Eu estou falando aqui desde uma realidade como pesquisador, como familiar, como uma pessoa que está vivendo isso, mas isso é uma pauta de toda a sociedade, né? Toda a sociedade tem que discuti-la, toda a sociedade tem responsabilidade para com as pessoas com deficiência, então quando a gente consegue dialogar isso para fora da comunidade, é um fato muito positivo. Então, esse dia é um dia muito, muito importante para esse debate. Muito obrigado. O trecho a seguir é do livro Autismo, uma brevíssima introdução, do professor doutor Lucelmo Lacerda. Lorna Wing propôs que o autismo era caracterizado por uma tríade: imaginação, socialização, comunicação. O primeiro destes itens, o prejuízo na imaginação, é comumente associado ao apego obsessivo que muitos sujeitos no espectro autista têm em relação à estrutura de suas rotinas. Após acordarmos, há diversas possibilidades de o dia se desenvolver, que podem envolver pessoas diferentes, lugares novos, decisões inusitadas ou até mesmo coisas bem pequenas, como fazer um caminho distinto para os mesmos lugares ou chegar em casa e o móvel ter sido mudado de lugar. Essas pequenas variações não nos perturbam nem nos angustiam,
mas muitas vezes podem fazer com que uma pessoa com TEA tenha uma crise. Uma pessoa com TEA, em particular, em um dia de semana típico, vai à escola por certo caminho, lá faz certas atividades com certas pessoas e depois volta para casa estruturado de certa forma e assiste certas coisas na TV, por exemplo. Quando um destes pontos não ocorre como previsto, a estrada está em obras e obriga a tomar outro caminho, a professora faltou, hoje é uma atividade diferenciada na escola, quando chegou em casa a luz acabou e não a TV, enfim, qualquer mudança pode produzir comportamentos como choro, grito, murros, chutes, entre outros. Emocionalmente, talvez os pais chamem de desespero ou desequilíbrio, como ausência de homeostase ou equilíbrio interno, bem-estar. Uma possibilidade é compreender que, com prejuízo da imaginação, o futuro da pessoa com TEA é planejado tendo a memória como fundamento. Assim, quando acorda, aquela pessoa fundamenta suas expectativas em relação ao seu dia, baseado em informações como comer algo, pegar certo caminho, chegar à escola, fazer as lições, voltar e encontrar a casa tal como encontrou ontem e sempre. Quando algo que sai do script surge, é difícil lidar com essas novas possibilidades. Essa seria uma explicação mais baseada nas funções executivas. Mas ainda resta o problema. Ela tem dificuldade para projetar o futuro quando muda o planejado. Mas qual o motivo da violência? Tirar aquilo que gostamos de nós é equivalente a uma punição, e a punição tem como uma das consequências a agressividade por motivos evolutivos. Assim, muitas pessoas dentro do espectro sentem-se confortáveis quando a rotina é muito estruturada e podem prever o que ocorrerá, ou seja, quando ao futuro é reservada a repetição daquilo que lhe é agradável, tecnicamente eu usaria a palavra reforçador. É também recorrente nos processos de intervenção que uma mudança na rotina possa acontecer, mas desde que seja também planejada e apresentada em detalhes para o sujeito antes de ocorrer. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral, jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.